A formação do feudalismo, economia, sociedade e política na Idade Média. O feudalismo foi um sistema político, econômico e social que floresceu na Europa Ocidental durante a Idade Média, especialmente entre os séculos IX e XV. Sua formação foi um processo gradual, moldado por uma série de transformações que se seguiram à queda do Império Romano do Ocidente e às sucessivas ondas de invasões bárbaras. O contexto da formação. Após o colapso do Império Romano, a Europa Ocidental mergulhou em um período de instabilidade, ruralização e declínio das cidades. As rotas comerciais foram desmanteladas, a economia monetária diminuiu e a segurança tornou-se uma preocupação constante devido às invasões de povos germânicos, vikings, magiares e sarracenos. Nesse cenário de enfraquecimento do poder central dos reis, a busca por proteção e subsistência levou à consolidação de uma nova forma de organização social e política baseada na terra e nas relações de dependência pessoal. Aspecto econômico: a economia agrária e o senhorio. A economia feudal era predominantemente agrária e de subsistência, caracterizada pela autossuficiência, autarquia. A terra era a principal fonte de riqueza e poder. O núcleo econômico era o senhorio, ou manso senhorial, uma grande propriedade rural dividida em 3 partes principais. 1. Reserva senhorial, terras de uso exclusivo do senhor feudal, cultivadas pelos camponeses em troca de proteção e do direito de viver na terra. 2. Manso servis, pequenas parcelas de terra concedidas aos camponeses, servos, para seu sustento e o de suas famílias, em troca de obrigações e tributos ao senhor. 3. Terras comunais, áreas de uso comum, florestas, pastos, rios, utilizadas por todos os habitantes do senhorio para coleta, caça e pastoreio. As atividades comerciais eram limitadas, o uso de moedas era escasso e a produção visava primariamente o consumo local, com pouco excedente para a troca. A principal mão de obra era a dos servos, camponeses que estavam presos à terra e sujeitos a uma série de obrigações e impostos, como a corveia. Trabalho gratuito na reserva senhorial, a talha, parte da produção dos mansos servis e as banalidades. Taxas pelo uso de equipamentos do senhor, como moinho e forno. Aspecto social: a sociedade estamental e imóvel. A sociedade feudal era rigidamente hierarquizada e dividida em estamentos, ou ordens, com pouquíssima mobilidade social. Essa estrutura era frequentemente justificada pela Igreja como uma ordem divina. Clero, oratores, aqueles que oram composto por padres, monges, bispos, responsáveis pela vida espiritual, pela educação e pela manutenção da ordem moral. Possuíam vastas terras e grande influência política e cultural. 2. Nobreza, belatores, aqueles que guerreiam formada por senhores feudais, cavaleiros, barões. Detinham o poder militar e político local, proprietários de terras e encarregados da proteção da sociedade. Viviam da exploração da terra e dos tributos dos camponeses. 3. Camponeses laboratores, aqueles que trabalham a vasta maioria da população, composta principalmente por servos e, em menor grau, por camponeses livres. Sua função era produzir o alimento e sustentar as outras 2 ordens. Viviam em condições de submissão e pobreza. As relações sociais eram marcadas pela vassalagem entre nobres, um suzerano concedendo um feudo a um vassalo em troca de lealdade e serviço militar, e pela servidão entre senhores e camponeses. Aspecto político: a descentralização do poder. Politicamente, o feudalismo foi caracterizado pela descentralização do poder. O poder real era fraco e simbólico, com os reis exercendo autoridade apenas sobre seus próprios domínios. A verdadeira autoridade estava nas mãos dos senhores feudais, que exerciam poder quase soberano sobre seus feudos. Poder de banus, o direito de comandar, julgar, tributar e punir os habitantes de seu território. Exércitos particulares. Cada senhor possuía sua própria milícia de cavaleiros para defesa e ataque. Justiça própria. Os senhores administravam a justiça em seus domínios com tribunais feudais. Cunhagem de moeda. Embora menos comum, alguns senhores tinham o direito de cunhar suas próprias moedas. As relações políticas entre os nobres eram estabelecidas por meio de juramentos de fidelidade e obrigações mútuas, formalizados no ritual de homenagem e investidura. Um vassalo jurava lealdade e oferecia serviço militar ao seu suzerano, em troca da concessão de um feudo, terra ou outros bens e proteção. Essa complexa teia de lealdades e obrigações criava uma estrutura de poder fragmentada, onde os conflitos locais eram frequentes e a autoridade central era constantemente desafiada. Em suma, a formação do feudalismo resultou de uma confluência de fatores: o colapso imperial, a insegurança, a ruralização e o enfraquecimento das estruturas estatais,
que levaram à emergência de um sistema baseado na terra, nas relações de dependência pessoal e na fragmentação do poder político.